bem-vindos ao Empreendedoras no Ar, esse podcast sobre empreendedorismo feminino e muito mais. Eu sou a Laje Guinon e estou aqui ao lado dos sócios empresários Rodrigo e Jô. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada. E amigos, esqueci de falar também. Então hoje vai ter muita sinergia, muita conversa boa. Vamos falar de negócios, finanças, que eu sei que é a dor de muita empresária. E também falar dessa empresa nova que está chegando aí. Na verdade, chegou já tem um tempinho, mas aqui é pela primeira vez que vem a RMJ. Seja bem-vindo, Rodrigo. Fala um pouquinho quem que é você. Meu nome é Rodrigo, né? Atuei no mercado bancário aí por mais de 20 anos como CLT, né? Passei por grandes bancos. E quando foi em 2023, decidi que ia sair, né? Que ia partir para o empreendedorismo mesmo. Então, inicialmente, a gente iniciou com a Afrodite e logo depois eu quis colocar o meu projeto, né, para poder rodar, que é a RMJ, que é uma empresa para soluções de créditos, né? Hoje o foco principal é o crédito empresarial, né? Que é uma demanda que a gente observa assim, que hoje é difícil, o empresário muitas das vezes não sabe onde buscar capital para poder desenvolver o negócio dele. Então eu quis investir nessa área, mas além disso a RMJ também tem crédito para financiamento de veículos, imóveis, é uma gama enorme. Consórcio. Hoje nós temos mais de 100 parceiros. Que legal! E aqui ao seu lado a sua sócia, esposa, que já esteve aqui eu acho umas 3 vezes, mas vamos apresentar novamente. Jô. Mas aqui pela primeira vez. Nesse estúdio é a primeira vez. É a primeira vez, muito bonito. Eu sou a Jô, da Afrodite e a Jô agora da RMJ, né? Que é Rodrigo Meirelles e Jô, né? Rodrigo, quando pensou na RMJ, ele falou, olha, vamos, e aí, você topa? Porque eu preciso de alguém, né, pra estar comigo, pra me ajudar. E eu topei. E ficou tipo o sonho de um na Afrodite, depois veio o que é mais a cara do outro, e os dois também têm uma boa sinergia, porque você acaba ajudando bastante nessa parte mais da organização e estruturação da Afrodite, e também a Jô tá sendo o marketing da RMJ. Eu sou a carinha da RMJ. Apesar de todo mundo me cobrar que eu tenho que aparecer mais, assim... É um desafio aparecer? Para mim ainda é um desafio, né? Às vezes eu travo diante da câmera, eu gravo 1000 vezes. Isso para mim ainda é uma limitação, mas assim, tem que trabalhar para aparecer mais. E os últimos conteúdos que a gente fez, vou te colocar para fazer, porque assim, a gente tem que aliar as forças, né? Sim. Igual na Afrodite nós tínhamos ali a Jô, que era super influencer, sempre, né, a parte comunicativa, e eu estava na parte da estratégia. Acaba que na RMJ não tem sido diferente, né? Então, assim, na atuação com o cliente, atendimento com o cliente, acaba que sou eu que fecho as negociações, mas a Jô à frente ali, ajudando na comunicação, eu tô adorando, né? Falei, quero você mais comigo aqui. Os vídeos né? Sou eu que faço a captação ali. Exatamente. E até hoje é o primeiro podcast que você participa. Primeiro. Então não é comum, assim, você sempre ficou ali no banco, mas ali naquela parte que você não tem que ficar colocando a cara lá pra bater, e na Afrodite também, você nunca apareceu. Não. Uma vez ou outra nos vídeos que a Jô te obriga a aparecer. Sim, que tem o marido ali envolvido. Mas essa questão do marketing, né? A gente trazer o dono da empresa, né? Como a gente está vendo aí os grandes players no mercado, como o Magazine Luiza ou uma CIMED, o quanto que isso impacta os números na empresa. Do que a gente contratar só uma pessoa aleatória, né? Isso é verdade. E não sei, esse mercado da influência ele tá cada dia mais complexo. Não que a gente não vai usar a influência de outra pessoa, acho que isso sempre vai ajudar, né? Mas as pessoas, eu acho que elas gostam de comprar de quem elas conhecem e tal. Ô, Jô, e como que é fazer conteúdo dessa parte? Você também é da área de finanças. Muita gente não sabe. Não, verdade, porque eu tenho formação também, né? E em gestão financeira, eu tenho pós-administração em finanças. Mas, assim, quem sempre cuidou dessa parte da Afrodite foi o Rodrigo, né, amor? Mas, assim, eu sempre... Agora, na verdade, ele tá me colocando lá, né, pra poder ver mesmo, né, pra entender, né? Sim. Não só, como se diz, vender, né, amor? Mas a parte, quando ele me falou, vamos gravar conteúdo, tinha muita gente que não sabia, porque por mais que eu, às vezes, falava, gente, né...
eu tenho uma empresa com meu marido, tal. Mas a gente percebeu que quando eu comecei a gravar os vídeos, muita gente não sabia. Nossa, eu não sabia que você mexia com isso, nossa. E várias pessoas, né, amor, que a gente fechou o negócio. Porque aí as pessoas querem pegar crédito com alguém que elas confiam que vão dar o caminho. Inclusive, até para abrir aqui o estúdio, né, Rodrigo, eu entrei em contato com você. Falei, Rodrigo, veja pra mim quanto que fica, se vale a pena. E aí o Rodrigo falou, Lara, eu acho que nessa situação, porque você tá pedindo, com quanto que você tem no banco, eu acho que esse momento não é pra você. Sim. Então ele podia ter falado assim, não, fica muito melhor. Então eu acho que ter alguém que passa essa confiança faz muita diferença. Porque você consegue também identificar ali e ser essa pessoa honesta, né? Que vai falar, olha, não acho que vai ser bacana essa decisão, às vezes você vai se enrolar mais, porque tem gente que começa a pegar crédito para pagar outro crédito, outra dívida, e é infinito. Uma coisa que eu gosto de dizer é que eu falo aquilo que os bancos não vão falar para o cliente, né? Eu vim de banco, muitos anos em banco, então assim, a pessoa que está ali por trás ali, ela está defendendo dela, o banco exige meta, exige resultados, não necessariamente quando a gente confia no nosso gerente de banco, às vezes não é o melhor produto para você, mas é o que é conveniente para o banco naquele momento está vendendo, né? Para o gerente naquele momento está cumprindo a meta dele. E às vezes existem outros produtos, outras soluções de crédito aí que podem vir a serem melhores, né? E eu gosto de fazer muito esse trabalho com os clientes, né? De consultoria, de assessoria. Inclusive tem clientes nossos aqui de Itajubá que já tinham contratado crédito e que surgiram oportunidades melhores. Eu entrei em contato, olha, eu acho que talvez seja o momento da gente fazer uma portabilidade, substituir o seu crédito por um melhor. Sim. E porque isso é possível, a gente nem sabe que isso é possível, né? É possível, inclusive em situações como o Pronamp, por exemplo, né? O Pronamp tem 1 ano de carência para você começar a pagar. Dependendo do valor que você estiver pegando. E existem, podem surgir nesse meio caminho outras linhas de créditos mais atrativas, como no início do ano a gente tinha uma linha de crédito para o setor de turismo, a gente também nós tivemos linhas de crédito para apoiar algumas cidades que tiveram problemas com as chuvas, então foi uma linha de crédito assim, que fez muito sucesso, inclusive o BDMG, né, que é o meu principal parceiro, teve recorde de créditos na história do banco, né, que foram assim, um valor muito alto, porque era uma taxa de dava, me parece, não estou lembrando agora, mas próximo de 10% ao ano, quando a gente estava falando de uma Selic de 12,5%. Então era um crédito que estava assim, com uma condição muito propícia assim, para quem precisava de um capital no negócio, né? Então eu gosto muito de trabalhar então com essa legal parte. A pessoa também seguir o Instagram de vocês, até para vocês informarem quando está tendo oportunidade boa, porque o empreendedor comum e o pequeno empreendedor, às vezes, não só não sabe ou não presta atenção no que é Selic. Sim. E outras coisas, né? Às vezes também não fica assim, nossa, será que é uma época boa? Ou acompanhando o mercado financeiro, o que está acontecendo. Às vezes nessa loucura que é ser dono de uma coisa. Principalmente o pequeno empreendedor, que ele não tem time, muitas vezes ele tem que fazer tudo. Por exemplo, a Jo na Afrodite. Você tem que fazer o marketing, você não pode delegar, né? Você tem que fazer. Você vai fazer vendas, você vai fazer ali o atendimento. Então, assim, que hora que você vai ficar pesquisando todos os detalhes, né? Além de tudo, a gente tem família. A gente é atropelado pelas rotinas, Exato. Né? Aquele operacional do dia a dia do negócio acaba atropelando. Inclusive, sabe o que eu percebo que acontece muito? Muitos clientes, às vezes, até necessitavam de um crédito, mas ele acaba adiando. Depois eu olho isso, e aí quando vê, tá pagando um juros alto com uma conta garantida, ou tá entrando no cheque especial e não tô percebendo. Nossa, cheque especial, acho que a galera entra todo mês. E isso, tem assim, gente que acha que o cheque especial faz parte do valor que ela ganha. Por isso que a gente vai trazer criação de conteúdo também agora, com o Rodrigo explicando sobre isso. Então, assim, falando um pouco da taxa Selic, porque não é todo mundo mesmo que entende, nem sabe o que está acontecendo às vezes, por causa de tudo que a gente falou aqui, mas aí é isso, né, amor? E até explicar, assim, porque quando você consegue provar para a pessoa que esse custo que ela tem a mais de desorganização, né, de não ter feito talvez uma alavancagem, né, de não ter se organizado financeiramente e tá sempre usando o cheque especial, ela não percebe o quão caro e o quanto a mais que ela tá pagando. Sim, ao invés, e que tem muita gente que tem medo.
Essa é a minha pergunta para vocês, assim. Como que você vai fazer para mostrar para alguém que tem muito medo de pegar o empréstimo? Porque eu acho que o maior problema é ela não percebe que ela já pega o empréstimo através do cheque especial. Ela não percebe. Quando ela vai até você e se organiza para pegar um empréstimo, parece que ela vai receber uma grande responsabilidade, um contrato diferente, mas na verdade ela já está nesse contrato no cheque especial, sem poder, com juros mais altos e sem ter poder de barganha ou com essa oportunidade, por exemplo, do Pronamp de pagar um ano depois, começar a pagar em um ano. Poder ter respiro e falar, nossa, eu vou produzir para conseguir pagar esse boleto. E aí, o que você falaria aí para essa pessoa, Rodrigo? Então, a gente tem que avaliar, até porque tem uma diferença entre a gente falar de empréstimo e crédito, né? Empréstimo normalmente vem já quando a pessoa está ali, vamos falando com a corda no pescoço, precisando, de repente, não tem muito de onde tirar o recurso ali, né? Quando a gente já fala de crédito, eu gosto de falar que é aquele investimento que você está fazendo no seu negócio, né? Quando a gente começa a empreender, e nós vimos isso, é como se a gente estivesse entrando em alto mar numa jangada. Sim. Então é aquele mar bravio, você assim, com poucos recursos, né? E o nosso propósito é o quê? Vir ajudar você a de fato conseguir alavancar voos maiores, né? Ampliar sua produção, comprar um maquinário que vai te economizar tempo em determinadas situações, você fazer uma negociação melhor com o seu fornecedor. Muitas das vezes você consegue comprar à vista com preço melhor. Então, se você tiver um capital ali, você consegue, de repente, compor o estoque de uma maneira melhor, né? E você tem ali um prazo ali de até um ano para você começar a girar esse negócio. Então, isso transforma demais o negócio, né? A gente tem até um cliente que é de outra cidade, né? Eu pensei nele. Que foi uma história que me marcou muito, porque ele tinha uma loja de artigos country, né? Já era uma loja bem estruturada, assim, com a saúde financeira muito boa, mas ele queria investir no e-commerce dele. E aí ele pegou 2 créditos comigo. Ele pegou o primeiro crédito, que era isso que eu tinha falado para você, com a taxa muito baixa, e depois ele veio e contratou o Pronamp. E ele montou uma loja e gerou 15 novos empregos. Então você imagina que uma loja gerar 15 novos postos de emprego. Então é algo que fica assim, nossa... Ele alavancou, né? E às vezes se ele fosse ficar esperando ele juntar esse dinheiro para dar esse salto, ele nunca ia chegar nesse dia. Nunca ia. Porque assim, a gente... Às vezes o que você está ganhando aqui, para você retirar e fazer um investimento desse, que às vezes vai demorar 2 anos para ter retorno, você não tem tempo para juntar, ou senão você vai demorar 5, 10 anos para juntar. Então, lógico que não é para todo mundo, eu acho que todo mundo deve estudar negócio, né? O Rodrigo, inclusive, é professor também. Lá na Fundação Bradesco, depois você conta um pouquinho sobre isso. Mas é muito importante, né, Jo, antes de você já entrar de qualquer jeito, ter alguém. Vocês direcionam a pessoa? Semana passada mesmo teve uma cliente que queria conversar, né? Ela marcou com ele para poder entender, porque ela tinha uns empréstimos e tal, e ela queria entender negócio de juros, ela queria ver o que era melhor. Ela acabou ainda não fechando, né? Mas assim, é legal isso, porque quem tem dúvida pode marcar uma conversa com ele, né? Eu falo ele porque na verdade essa parte é dele, né? Sim. Eu falo que eu chamo as pessoas para poder conversar com ele. E é legal também ter essa diferença. E aí a pessoa sentou para conversar, ela queria entender, então assim, e ele pelo tempo também, né? De banco, então ele já está acostumado com o atendimento ao cliente. Já está acostumado com, né, mexer com juros, com tudo. E lembrando também, Mari, que a gente atende assim, não só Itajubá, mas Minas Gerais inteiro. Então, esse cliente é de outra cidade. E até foi o de turismo, não foi? A gente atendeu a região de Tiradentes, né? Até pelo fato da gente ser de lá. A gente ser de lá. Né? A gente acabou atendendo vários restaurantes lá. E uma outra campanha bacana que teve foi no mês da mulher. Teve uma taxa especial para as empresas que tinham no quadro societário mulher. Isso Ou só mulher. Então é legal isso também. A gente tem o produto do BDMG, que eu acho que é sensacional esse produto, que eu vejo que Minas Gerais
apoia muito o empreendedorismo feminino, né? Então, empresas que têm participação de 50% ou mais femininas, essas empresas têm condições diferenciadas mesmo dentro do portfólio do banco, né? E é uma novidade, né? Porque quando a gente vai olhar na prática, as mulheres têm mais dificuldade para conseguir crédito. Sim. Eu não sei os números exatos, mas eu lembro de fazer uma pesquisa esse ano para um trabalho que eu estava apresentando sobre empreendedorismo feminino, o quanto que realmente para a gente ser competitiva é tenso, porque além de termos 70% menos tempo do que o homem por conta das rotinas que já são atribuídas para a gente, na hora de conseguir o crédito a gente tem mais dificuldade do que os homens. Tem uma pesquisinha aí, depois você quando der uma pausa aqui eu até vou olhar. E aí é legal saber que tem algumas empresas que não vão olhar dessa maneira para o feminino. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Hoje o que eu vejo, assim, é muito legal quando você vê, assim, aquele pequeno empreendedor. Inclusive, eu convido muitas pessoas que estão ali no meio ali a se encorajar e sair do meio também. Porque as oportunidades se ampliam muito quando você deixa de ser meio. Sim. A pessoa às vezes fica pegada em pagar o imposto, mas se você está pagando imposto é porque você está ganhando dinheiro. Exato. Nossa, eu abri meu champanhe o dia que eu saí do MEI. Pra mim foi a maior felicidade. E aí começam a abrir outras oportunidades, igual você vê, por exemplo, aquela pessoa que fazia salgadinho em casa, era MEI, aí quando ela saiu do MEI, ela já pode pegar um crédito, ela já pode montar uma fábrica de salgados. Sim. Que aí ela já vai conseguir atingir ela consegue contratar mais funcionários, exato, né? Então, e a gente vê muito isso. Esse é o perfil de clientes hoje que nós gostamos de trabalhar. É aquela pessoa que às vezes é uma malharia, tem ali, pode comprar um equipamento que vai ampliar a produção, é aquela pessoa ali que faz ali o seu salgadinho, faz o seu bolo e que quer ampliar o seu negócio. Bom, então infinidade, né? Um fato interessante também, aí a gente trazendo para o nosso público de Itajubá, dentro do banco a gente tem os arranjos produtivos locais, né? Determinados pontos de Minas Gerais possuem setores, setores que, né, produzem produtos específicos, né? Aqui em Itajubá, a gente também tem vantagem competitiva na contratação de crédito para empresas de tecnologia, produção de softwares, equipamentos para aeronave. Então, esse tipo de empresa, esse nicho de empresa também, dentro do BDMG, também tem condições diferenciadas. Que bacana. Quando a gente pega Maria da Fé, nós temos condições diferenciadas para empresas de Maria da Fé, porque existe um programa que é para crescimento da região. Olha. Então, Então a pessoa deve procurar, até mesmo para você ter esse carinho de olhar no detalhe de maneira personalizada. Exato. E também de conseguir receber, falar, acolher. E às vezes até falar, olha, esse não é o seu melhor momento para isso, ou senão não tá valendo a pena. Você vai direcionar da melhor maneira, ou senão acontece, né? Acontece. E eu gosto muito de ter esse cuidado, sabe? Até quando o cliente às vezes tem uma negativa de crédito, que pode acontecer por algum cenário, eu gosto de acompanhar esse cliente, orientar ele. Olha, não deu agora, mas vamos trabalhar aqui, deixa eu te orientar aqui, como que você vai fazer para conseguir esse crédito? O que a gente precisa melhorar no seu negócio aqui? E isso é super importante, a gente acolher essa pessoa. Sim. Porque assim, é algo assim que a pessoa às vezes já se vê sem saída, a gente já sabe como que é desafiador empreender, né? E a gente poder estender a mão, ajudar a pessoa ali, dar esse apoio, né? E, inclusive nós já conseguimos acompanhar clientes que depois de um tempo a gente conseguiu conceder o crédito, a pessoa ficou super feliz e eu gosto de fazer assim também, né? Nesse dia, uma das situações, eu peguei e liguei para o cliente, você lembra daquele crédito que você tanto queria? Pois é, está aprovado aqui, você quer vir assinar? Porque já está pronto. A pessoa não acreditou, ficou numa alegria. Então é muito gratificante. Muito, muito. Faz muita diferença, né, Jô? Faz. E olha só, eu vi que também quando vocês formalizaram a empresa, você já entrou no marketplace com a empresa. Foi. E aí, por que vocês decidiram já? Porque ali é um ambiente mais feminino, né? Às vezes você podia falar, não sei se aquilo ali vale a pena, mas vocês decidiram. Como que foi esse caminho da formalização da empresa e como que vocês decidiram começar esses estímulos, essa parte do marketing mesmo, de divulgação do negócio?
Na verdade, já era, né, ele já estava querendo mesmo fazer. E aí, quando a gente pensou na RMJ, ele tinha tentado os outros caminhos, tentado outras coisas, mas e aí depois ele disse, mas eu queria fazer alguma coisa com você, uma coisa nossa. Falei, então vamos lá. E aí foi quando ele surgiu a RMJ, né, amor, que a gente resolveu. E assim, como eu já tô no marketplace desde o início, eu acho que não as primeiras, mas logo eu entrei com a Afrodite, eu já conheço, já sei como é que funciona, e Rodrigo sempre, tanto que assim, quando vai vencer, ele já fala, você vai renovar, né? Então ele sempre, você vai renovar. Eu falei, não, vou, mas assim, sempre com esse cuidado, porque ele fala, não, é uma comunidade que ele também acredita, né? Então ele viveu lá, né? Vimos crescer, né? Desde o início, assim, nós vimos aquilo nascer, assim. Ele falou, já carregou muita coisa. Aí ele falou, não, eu falei, olha, vê como que faz pra gente poder estar lá no marketplace, né? E assim, e tanto que a gente tem vários clientes que veio do marketplace. E é legal isso. Então o feminino também tá aí presente, pode ser cliente, pode buscar mesmo, independente do tamanho. Porque às vezes para a pessoa crescer, ela vai precisar de um crédito. Até ter aquela opção, né? O que eu acabo buscando? Muitas das vezes, às vezes a pessoa é MEI, ela não está no momento, mas ela ainda precisa de um gás para poder financeiro. Então a gente tem outras opções de crédito, né? Que aí a gente pode ver conforme necessidade de cada cliente o que faz sentido e ofertar, né? Sim. De fato, quando a gente fala de um crédito de um banco de fomento igual o BDMG, são condições melhores, mas às vezes até a gente conseguir a reputação no mercado para conseguir um crédito com as melhores condições, a gente precisa trilhar ali com outros caminhos ali, né? Mas ainda assim existem formas da gente conseguir capital, né? A gente pode trabalhar de repente, dependendo do valor, com crédito com garantia do veículo. Às vezes a pessoa tem um veículo de um valor que talvez seja interessante, ela pode levantar um crédito colocando esse carro como garantia. Passada, né? A gente fez com crédito de imóveis também. Então, assim, a gente falando de um cenário de juros altos, né? O crédito imobiliário ainda assim é um crédito que tem uma taxa de juros baixa até por conta do perfil de crédito que é. Mas que ainda assim é possível captar crédito com a garantia do veículo, né? Além disso, a gente tem consórcios, né, para veículos, bens, serviços. A gama de produtos é grande. E Rodrigo, você se formou em quê? E você sempre gostou dessa área? Como que foi isso? Sempre gostei, eu me formei em administração, né? Lá na Universidade Federal de São João del Rei. Foi até por lá, através disso, que eu conheci a Jo. Depois, posteriormente, eu fiz um MBA em gestão empresarial, né? Então sempre gostei de estar estudando aí. Já estou planejando talvez conseguir enquadrar mais alguma coisa, mas assim, agora não tem tempo, né? Só se eu não dormisse. Então, assim, eu tenho essa formação, sempre gostei muito de trabalhar com essa área de crédito, desde o início da minha trajetória, Já é algo que você gosta. Já é algo então, que eu gosto. Esse papel na Fundação Bradesco foi novo também para você? Foi muito novo. E foi surpreendente? Foi. Tenho me redescoberto lá. Tenho gostado demais. Eu sempre gostei de compartilhar conhecimento, né? Sempre gostei, sempre que eu posso dividir algo que eu sei com outras pessoas, eu nunca tive problema nenhum em compartilhar. E quando surgiu essa oportunidade, eu vi um caminho. E aí, como é que vai ser dar aula, né? Nunca tinha dado aula, mas falei, é algo interessante. Então, hoje eu sou professor lá dos cursos de práticas administrativas, que é um curso que engloba ali rotinas administrativas mesmo, né? Então a gente fala sobre estrutura de empresas, cultura organizacional, rotinas administrativas, né? Documentos empresariais. É um curso mais voltado para aquele jovem a partir de 16 anos ali que está se preparando para entrar no mercado de trabalho. Para ele já chegar, quando ele for para a sua primeira oportunidade de trabalho, ele já saber o que é uma nota fiscal, o que é uma planilha, o que é preencher uma planilha. Porque hoje a gente percebe muito isso, que o jovem hoje tem muita habilidade com o celular,
mas algumas demandas Muita coisa que ele ainda não está que ele ainda não conhece, né? Esse é um dos cursos que é um curso que eu acho muito legal. Outro que também eu sou professor de atendimento ao público. Esse os alunos têm gostado porque eu tenho trazido muita abordagem sobre negociação, sobre técnicas de atendimento, técnicas de venda, que foram conhecimentos que eu fui conquistando também através de cursos que eu fiz ao longo da minha carreira, né? Nesse período que eu trabalhei no banco também, havia ali muitos treinamentos envolvendo essa área, então eu acabei acumulando uma bagagem que hoje eu estou podendo compartilhar com os alunos ali, né? Tem criado algumas coisas? Tenho criado algumas... Vocês fizeram algumas invenções. Você foi lá no evento do Festa Junina. Nossa, foi muito legal, eles adoraram. Foi a primeira vez que eu tirei a turma de dentro da fundação para fazer algo fora, mas foi muito bacana que eles conseguiram ali ver de fato que eles estavam aprendendo sobre atendimento lá. E esses cursos da Fundação Bradesco, eles são projetados mesmo para serem cursos mais práticos, né? Sim. Então, ali dentro da sala de aula, nós trabalhamos dinâmicas, algo que seja um conteúdo bem prático mesmo, nada maçante. E tudo 100% gratuito. E 100% gratuito, né? É uma instituição, assim, que tem uma estrutura incrível, incrível a estrutura que eles têm lá. Nossa, eu tô doida para terminar lá, que eu quero ir lá visitar. É maravilhosa a estrutura da Fundação Bradesco, então, assim, é um colégio que tem um acolhimento muito grande, então o estudante chega lá, tem um lanchinho esperando por ele, né? As salas têm uma estrutura com uma multimídia sensacional. Eu falei que tudo de primeiro. Tudo de primeiro mundo mesmo. E é um curso que, assim, ele é aberto a toda a comunidade, né? Então todo mundo pode fazer, inclusive eu acho que isso faz com que o curso seja cada vez mais interessante, porque assim, apesar de ser a partir de 16 e ter aqueles jovens que querem, né, ingressar no mercado de trabalho já com algum conhecimento, tem muita gente que também vai para se reciclar. Então acabam sendo turmas muito diversificadas. Isso é muito bom, né? E a diversidade é onde está a riqueza de onde está a riqueza, exatamente. Porque quem já está, né, já está trabalhando, é legal também. Deve, né? Nossa. Para você meu time amou. Meu time amou ir. A Rosana falou que vai fazer outro, a Gi também tá doida para fazer outro. Ô, Jô, e agora virando um pouco o jogo aqui, mudando de assunto, indo para outra empresa de vocês, que agora vocês têm um conglomerado aí. Daqui a pouco. Não, porque nós estamos falando que você tem a RMJ, Afrodite, e agora você vem com novidades também, com Quem Disse Berenice. Isso. Já é fofoca? Pode falar? Não podia falar? Não, pode falar. E aí, quais são agora as novidades para Afrodite nesse segundo semestre de 2025? Então, quando a Afrodite nasceu lá em 2019, tanto que o nosso CNPJ já era para lingerie, já era para maquiagem, né? Eu sempre falei o KNAI já estava liberado. Já. Porque eu tinha aquela coisa assim, nossa, eu queria ter uma loja que eu tivesse lingerie e que eu tivesse maquiagem. Então, eu já pensava nisso. E aí, quando surgiu, né, que a gente conversando, você comentou comigo que é a oportunidade da Collab. Na verdade, você já tinha me falado lá. Sim. Quando eu tinha outra loja, aí ficou naquela, só que agora a gente tem aqui na cidade, né? Exato. A gente tem uma distribuidora aqui. Então, assim, você não fica sem produto. Porque eu sempre fui apaixonada em Quem Disse Berenice e fico nessa quando eu vou, ou eu tenho que pedir pra minha sogra trazer de São José. De São José, eu também ou comprava quando eu lá, vou lá, eu fico lá. E às vezes quando você tá com correria de criança, você não consegue curtir. Ficar assim, olhando os lançamentos e ver, né? E eu não sou uma pessoa que gosta de comprar online, nem roupa. Não gosto de comprar online. Meu corpo eu não acho legal comprar online, eu gosto de experimentar. E nem maquiagem, por causa de tom de pele, também pra ver se eu vou gostar da textura. Porque foto, pra mim, engana muito. Você vê lá o lápis, nossa, uma belezinha. Quando você vai usar, o negócio tá furando o olho, não dá. Então esse não é um assunto pro Rodrigo, mas o Rodrigo já tá aprendendo aí, Rodrigo. Mas eu tô no universo feminino faz você tá tempo, no universo, você praticamente já faz parte desse universo, né, Rodrigo? Mas assim, é diferente de você comprar
sei lá, talvez até uma coisa que você já use seja mais prático, mas como a Quem Disse Berenice é quase uma franquia, assim, né? Não é uma franquia que eu acho que eles são donos das próprias lojas, não sei o modelo deles. Sim, eu também não sei. Mas assim, igual... É uma representação. Isso. E aí eu não só Quem Disse Berenice, mas Eudora, que eu posso vender várias. Tudo que tiver no grupo ou Boticário. Isso, tudo que tiver. Mas a princípio, assim, o foco vai ser na Quem Disse Berenice, por causa dessa parte de maquiagem, que é bem legal. E aí, na oportunidade de, assim, trazer pra Afrodite, mais primeiro pra Collab. Tanto que ainda não trouxe pra Afrodite, porque a ideia... a Collab 473 é uma loja colaborativa física que a gente tem em Itajubá, para quem não conhece. Fica na Francisco Marcelli, dentro da Galeria Marketplace. E, Jô, mas me conta um pouquinho da Afrodite também, nesse meio, essa entrada sua na empresa junto com o Rodrigo. Acaba que tirou um pouco o Rodrigo de dentro da Afrodite como ele estava. E aí, né? Porque antes ele estava ali no dia a dia, né, da operação. Sim. Então agora ele não está tanto na operação e ficou mais com você. E aí, como que foi essa saída dele do dia a dia? Como que você tá? O que você pensa aí para esse modelo novo? E também conta um pouquinho, que eu acho que a última vez que você esteve aqui, eu não lembro, mas eu acho que você abriu a loja e você foi. Foi logo que você abriu a loja. Não, mas eu acho que eu acho que dá. Você ainda não estava com a loja ali, não, você estava com a loja lá. Você estava indo para a loja. Indo pra loja, isso. Então você tem um ano de história para contar. Cabelo escuro. Eu acho que é isso, porque eu sei das minhas mudanças por causa do cabelo. Aí eu lembro a roupa e lembro a cor do cabelo que eu fui no podcast. E aí é verdade, o primeiro que você foi com o Hudson tava com o cabelo branco. Que eu adoro, aquele é meu cabelo favorito. Volta. Agora que vai ter. Aquele é o meu favorito. Por mim, você tem que voltar. Seu cabelo. Não, ele é imbatível. Ó, vai ter o filme 2. De A Veste Prada, eu acho que é uma oportunidade de você voltar com aquele tom, porque eu acho que ela vai lançar aquele tom de novo, vai vir aí, vai ser sucesso. Mas e aí, me conte esse um ano de Afrodite numa loja no centro. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes quem está empreendendo, eles pensam que é só ter uma loja física e pronto, só ter um ponto no centro, porque tem muita gente que quer vir para Collab achando que, assim, eu quero ir pra Collab, coloca meus produtos lá e, assim, eu só vou ser dono, não vou fazer nada. Não existe isso. Não existe. É desafiador, ou mais até. Vamos falar. É um passo bem deu mais trabalho. Deu com porta aberta. Deu, porque daí você tem aquele compromisso também, né? De estar ali. E você tem que, como se diz... Hoje em dia, você compra muito online, você vê muito online. Porque, assim, você é uma pessoa que você falou que você não compra online. Mas, assim, você concorda que, como eu tenho essa coisa de levar até você, você não, para que você vai na loja? Então, assim, eu tenho vários clientes, entendeu? Que continuam comprando. Né? Você pode... postei no grupo. Algumas WhatsApp, coisas eu não gosto de comprar online, mas eu tenho que pegar antes. Então, mas aí você manda a mala pra mim, ou senão o que eu já tenho, que eu sei, igual essa última compra que eu fiz na Afrodite, eu só falei, quero 3. Isso. Aí você levou lá. E acontece muito isso, então. Sim. E assim, da pessoa não ir na loja. E tanto que teve um dia, foi julho, que a Maria tava de férias, não é isso? Maria ficou comigo. E a Maria falou assim comigo, mamãe, não entrou ninguém na loja hoje? Você não vendeu nada? E aí eu tinha vendido todas. Aí eu falei, tá vendo essas sacolas aqui, ó? É tudo venda online. Fulana vai pegar, essa daqui papai vai levar. Então assim, aí ela, nossa, então pra ela foi assim, porque ela achou que a venda era a gente toda hora que era ela tipo poder vender. Nos anos 90, assim. E não, porque daí, né? Por isso que a rede social, e assim, eu sempre falo pra eles, se eu não posto, não vendo. Gente, e ninguém vende, né, Lara? Sim, tem que... Hoje em dia, se você não colocar... Tem que aparecer. Né? Então, você tem que aparecer, você tem que mostrar, né, que não apareça. Eu acho que, né, a gente fala muito disso, que às vezes a pessoa fala, Não, assim, quem não é visto não é considerado. Então, assim, e aí, o desafio hoje é assim, a gente já falou sobre isso, né? Então, assim, em 2019 era um sonho de uma loja
física linda no centro da cidade. Então a gente realizou esse sonho, ponto. Hoje a gente tem novos sonhos. Então assim, por enquanto a Afrodite fica, a gente está indo para Colab, porque daí não só quem disse Berenice, mas a Afrodite vai estar com quem disse Berenice e vai estar com algumas peças lá também. E a escolha de ir para lá é para também atingir um novo público lá, né? Sim. Porque eu sei que ali tem pessoas que às vezes fica tímida mesmo de ir na loja, eu vou entrar ali na loja e tal, e a loja muito bonita, ela acaba criando essa E outra coisa que barreira. eu percebo, Não deveria, né? Não. Porque quando a gente mas eu pensa acho que na loja... Mas eu acho que é normal, né? E assim, mas sabe uma coisa que talvez seja uma coisa bacana da Colab, que eu notei e não pensei nisso, foi uma surpresa boa, que como lá a casa tem muitos motivos, ninguém se sente coagido a comprar. Então ele não tem aquela insegurança de entrar e a pessoa fala assim, nossa, mas eu vou ficar perguntando, vou experimentar, vou ter que levar, aí nem vou entrar. Então lá eu vejo que as pessoas já estão mais assim, tô aqui passeando, vim aqui ver não sei quem, não, tava ali no café, tô andando. Então ele deu ele autorizou a pessoa a futricar à vontade, não se sentir coagido ali, ou assim, é uma vergonha tão natural, e a gente chama aquela objeção de terceiro nível, que assim, não tem o que o dono da loja faça, que é sobre a pessoa, sobre o merecimento, ou se ela tem vergonha de falar, não, só não quero levar, não quero gastar agora, falar não, né? O brasileiro é muito emocional, assim, ele não gosta de desagradar. Então, para não desagradar, ele não gosta de falar não. Como ele não gosta de falar não, ele não vai para não ter que lidar com essa situação. Aí fica assim. Por isso que no online, na live, quando a pessoa fala o preço, explica tudo, talvez ele tome mais decisão de compra. Ele quebra isso e ele nem tem que ir lá. Então, não, eu posso comprar. E tem gente que tem vergonha de entrar na loja e tem medo, que acha que não é para ela, né? Sim. E assim, e o que eu percebo nesses 6 anos, quase 7 vendendo lingerie, é que ainda tem muita gente que tem essa vergonha, entendeu? Eu fui ali comprar uma calça, sabe? Assim, como se fosse... Todo mundo usa calça, todo mundo assim, todas as mulheres usam calcinha. Né? Mas todas as mulheres usam calcinha, mas acaba ficando uma coisa assim. E eu já percebi isso, tipo feira. Quantas vezes feira, eu não vendia nada. Vendi depois. Porque daí a pessoa, na hora ali, ela não vai comprar com, nossa, fulano tá ali. Nossa, eu conheço fulano. Então, assim, é meio que uma coisa íntima. Sabe? É igual o próprio homem, quando entra. Eu atendi um homem ontem e ele foi comprar um presente pra esposa e ele entra com vergonha, sabe? E assim... E eu super, não, vamos lá, vamos escolher, né? Mas ele entra com vergonha, ele chega assim... Como se, sabe, olha, como se estivesse olhando, nossa, eu vou entrar aqui. Então é muito... E é tenso mesmo, porque eu sou essa pessoa, por incrível que pareça, assim, eu fico chocada. Eu não me conformo, às vezes, com algumas coisas, porque a gente estuda tanto, melhora, faz desenvolvimento pessoal, mas tem hora que a gente volta nas raízes das dores, né? Esses dias eu fui naquele evento, e vocês também estavam lá, da inovação. Lançamento do Hashtag Innovation, sim. Que eu sempre participei ali dos GTs e de tudo, dos lançamentos, participei dos vídeos de lançamento no ano passado e fui participar desse. Aí o Marquinhos Meirelles, que é um colega, a gente já viajou, uma gracinha de pessoa, falou assim, Lari, senta aqui nessa cadeira, que era a primeira cadeira, em frente. Aí eu peguei e falei assim, não, Marquinhos, essa cadeira aí tá reservada. Ele falou, tá reservado pra você. Aí eu peguei e falei de verdade, falei, quem ia reservar uma cadeira pra mim? E aí depois, e era mesmo. Aí depois o cara tá lá falando o nome, Larissa, diretora do CDL, não sei o quê. E eu falei assim, gente, como que a gente viaja na maionese e não aceita? E eu sou uma pessoa que não entra numa loja assim, de qualquer jeito, se eu não conhecer a pessoa, muito difícil. Então até falei pra Jaque da Chá de Moda, ela vem aqui e tal, porque ela também, né, tá nas vias de ir pra Colab, aí eu vou falar com a Jo pra gente ir junto na loja. Não é uma loucura? Sim, é. Não é uma loucura uma pessoa dessa fazer isso? Numa idade dessa e trabalhando com tanta gente, sendo uma pessoa que é de boa com tudo, né? Então, assim, tem coisas que é muito intrínseco, que você não consegue fazer propaganda que quebre isso.
Não, é verdade. É da pessoa, ela tem que querer sair desse lugar, né? E às vezes eu tô viajando com a minha cunhada Juliana, beijo pra ela dana muito comigo. Ela fala, vamos aqui nessa loja. Eu falei, nossa, não vou nessa loja não. Não, o povo vai ficar lá me estressando nessa loja aí, que ela só gosta de loja multimilionária. Eu falei, nossa, vou nem entrar, não vou levar nada. Ela falou, você vai entrar e você vai espirrar tudo, você vai ficar lá. O seu castigo essa tarde é entrar lá. Que é um treino. Porque isso é sobre autoestima e merecimento. E aí, como que eu acho que a gente tem que trazer isso para a rede social? Sim. Esse tipo de conteúdo e também fazer ações para nossa loja para quebrar isso. Então, a gente fez uma ação legal na Collab, que era deixar uns vouchers em vários lugares, falando, você ganhou um presente, venha buscar. Legal. Então, mais de 30 pessoas foram buscar presente lá na loja, mimo, que a gente tinha separado dos nossos colaboradores. E aí, um monte de gente conheceu a loja. A gente falava assim, eu sempre quis entrar nessa casa. Eu sempre quis entrar nessa casa, mas eu nunca entrei. Porque o pessoal de Itajubá é invocado lá naquela casa. Porque é uma casa de esquina que parece que morou um professor muito querido aqui. E todo mundo queria entrar, mas as pessoas ficavam assim, ainda mais antes que o portão era fechado. Então, a gente está quebrando também todo dia e eu uso muito a mim mesmo como essa persona. Eu falo, o que alguém vai ter que fazer para eu entrar dentro dessa loja? Às vezes coisa para criança que a gente fez, por exemplo, se levou a Malu. Sim. Porque aí o pai e a mãe entrou ali, né? A gente faz eventos de maquiagem, faz algumas ações para ir obrigando a pessoa a entrar lá. E aí depois que vence isso, mas também depois que eu entro, aí já chego lá na Jo, já fico deitada. E você sabe o que é legal lá? Isso até é assunto que eu falei na minha aula de ontem com o pessoal do atendimento ao público, né? Que tá rolando essa turma de atendimento ao público lá. Exatamente isso. A pessoa que tá ali para fazer o atendimento, ela é a principal responsável ali de trazer o primeiro acolhimento ali. Porque às vezes a gente pega a pessoa que já tem essa resistência mesmo, e para quebrar isso, essa experiência, esse primeiro contato tem que ser maravilhoso. Né? Tem. Porque é furar uma bolha que às vezes a pessoa com aquela resistência de entrar no lugar assim. Então esse primeiro acolhimento ali, a pessoa com um sorriso, né, com uma boa receptividade, é algo que contribui. E lá na casa lá do Marketplace a gente sente esse acolhimento, né? Você chega, tá todo mundo com energia para cima, todo mundo dando risada, é aquele ambiente gostoso de estar ali, né? Ontem que a gente foi lá, né, para poder... Ontem nós tivemos lá. Eu vi a foto. Nós tivemos, então porque a gente queria ver quantos ganchinhos. Ganchos que a gente ia precisar, e a gente estava trocando ideia com a Carol se valia a pena, né, para ter. Ô, Jo, e esse assunto também, tanto do futuro e da mudança de modelo de negócio, porque o que aconteceu, na verdade, foi que você mudou o modelo de negócio. Quando você estava na sua casa era um modelo, quando você foi para aquela casa como é que chama aquela rua que eu já esqueci? Simão Mauad. Era outro modelo, que era um modelo de atendimento com hora marcada, que te dava mais liberdade, porque você não estava obrigada a estar ali o tempo todo. E também era porta fechada. Então, a pessoa quase que era um convidado aí ali, e você ainda estava focada, você quase que manteve o modelo da mala, porque aí você trabalhava ainda bastante, a mala, né? Você já contou a história aqui do De Pernas pro Ar. Agora, quando você vai ali para o centro da cidade, no coração mesmo, é um outro modelo de negócio totalmente diferente desse. É porta aberta o tempo todo. É aquela cara mais de centro, de comportamento de centro, porque ali no centro tem o doido que tá lá vestido de palhaço, é gente com um sonzão, é tudo para atrair a pessoa, é uma pessoa que tá ali entregando um papel, e às vezes a gente não se adapta nesse modelo também, ou também não quer fazer os dois, porque você tem que fazer o digital. E foi o que aconteceu, por exemplo, com a Carlinha, a Carla da Carlota Joaquina. A Carla falou muito isso, né? Quando ela decidiu fechar a loja estava operando lindamente, no azul, tudo bem, mas ela falou assim, eu não quero essa demanda inteira, porque a minha ideia era ter um e-commerce, eu não me aguento, porque eu atendo, eu converso, eu quero, e ela é excelente, né? E aí ela falou, esse modelo que tá me pedindo para ficar no digital, no e-commerce, e aqui tá me deixando encurralada, né? Então, assim, é uma decisão desafiadora, mas realmente vai chegando uma hora em que a gente vai
precisamos decidir assim, qual modelo que eu vou querer adotar, porque o e-commerce também é um outro modelo diferente. Sim. E a gente tem conversado muito sobre isso, né, amor? Assim, a questão mesmo assim, e aí, a gente arruma alguém para poder, você entendeu? Sim. Estar lá, mas ainda é muito presa a esse atendimento à Jo. Sim. Então, no assim, modelo você teria que mudar de modelo. Então tem muito isso da pessoa, porque a pessoa ela tira a roupa, né? Então assim, eu ajudo a pessoa mesmo, não, vamos achar um sutiã para você, vamos, então você teria que achar uma pessoa com um atendimento muito parecido, muito seu estilo, né? Então, e que alguém que a gente confia, né? Às vezes eu falo assim, Jo, isso aqui combina. Eu ligo pra Jo, que roupa que eu gosto. Igual agora mesmo, antes de vir podcast, igual uma cliente mandou foto, entendeu? Preciso, olha, que minha roupa, tal, preciso de um sutiã. Fora quando manda a roupa da lingerie. Nossa, o que você acha? Você acha que ficou legal? Você acha que a gente confia muito, porque você é estilosa. Você sempre foi estilosa? Muito, sempre. E Rodrigo, fala a verdade. Verdade, ela sempre foi vaidosa? Ela é vaidosa. Ela é. Você também é. Eu não saio de chinelo, né, amor? Sai de chinelo? Não. Ela não sai de chinelo. E o Rodrigo também é vaidoso. Eu sou, mas tem vezes que eu sou mais. Não, assim, e ele né? é observador também. Não, mas ele assim, ele é muito legal isso, porque eu falo assim, ele tem autoestima alta, então ele se gosta. Eu falo que lá em casa todo mundo tem essa coisa, sabe? Daí a Maria e o Miguel, todo mundo é meio que assim, entendeu? Com essa coisa. Tem a autoestima bem resolvida, bem né? resolvida. Não, e esse é ótimo. E aí também tem essa questão de... Eu lembro do Rodrigo, ele olha. Então, eu lembro de alguém, por exemplo, vai trabalhar na loja. Tem que ser uma pessoa que também seja estilosa ou que saiba sobre estilo, porque como que ela vai fazer uma Jo? Então, assim, tem isso. A gente tá, na verdade, assim, a gente, né, de verdade, assim, falando, né, e é uma coisa que a gente não tá... Que não estamos escondendo a ideia de repente ficar com a loja até final do ano, né, amor? Até dezembro. Não sei o que né? Mas assim, até dezembro a gente fica com a collab. Mas a Afrodite vai acabar? Não vai acabar. Corte. A Afrodite vai acabar. Vamos fazer uma isca assim. Eu quero esse corte, hein, Glauber? A Afrodite vai acabar? Aí o Glauber vai acabar ou não? Mas a Afrodite vai acabar? Não vai acabar. Não vai acabar. Tem. Talvez você mude o modelo de negócio. Talvez sim. Você vai ter que dar uma estudada para ver qual modelo hoje. Porque o consumidor mudou, o mercado muda todo dia. É um desafio. E a loja, ela me prende muito. Então, assim, eu gosto de estar lá na Juliana Lage, tomando café, conhecendo gente. E você não consegue produzir conteúdo, né? Então, assim, e eu quero também, assim, ajudar o Rodrigo nessa parte, até nessa parte... da RMJ. Da RMJ, porque daí eu preciso ter tempo pra gente produzir conteúdo. A gente agora vai, né, começar a gravar, vai ter um dia, né, que vai gravar, porque ele precisa gravar. Porque tem coisas que assim... reestruturar ali, né, tem que marcar uma tarde aqui no estúdio e vir gravar. Legal isso aí. Já bota o Glauber pra trabalhar aí. Porque daí o que acontece? Ele precisa falar um pouco, igual explicar, né, para pessoas que segue a gente. Às vezes você não vai contratar o crédito agora, ou às vezes alguém vai comentar com você, que acontece muito disso, né? Sim. Nossa, Lari, eu tava precisando, nossa, peraí, olha, toma aqui. Até eu já indiquei cliente minha pro Rodrigo. Vários, Já indiquei, porque demanda, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, essa pessoa, ela é muito boa, ela é organizada, já teve gente assim, cliente que tá com todas as planilhas, tudo bonitinho, mas assim, ela precisa do crédito para alavancar e que às vezes ela tá assim, nossa, sabe um buraco sem fim? Porque ela tá fazendo tudo bonitinho, tá até ganhando dinheiro, mas uma coisa do passado tá atrapalhando a vida dela hoje, e aí ela tem que ficar pagando isso aqui, tirando dali, aí fica, deve na escola, deve não sei o quê. Aí o crédito ia fazer assim, sabe assim, deixa eu recomeçar minha vida, né? Então, para essa cliente que é organizada e não era essa pessoa que, nossa, vou pegar o crédito e entrar mais em outro buraco, eu sempre falo, gente, procura o Rodrigo.
porque ele vai te ajudar e vai sentar com você, olhar suas planilhas e te falar, olha, vamos fazer uma projeção? Isso aqui você consegue fazer de tal maneira, né? Porque também tem que dar esse norte para a pessoa, né, Rodrigo? Sim, sim. Inclusive eu tenho parcerias também para empresas que às vezes demandam de valores maiores, para avaliar grau de alavancagem, né? Que a gente fala de alavancagem, né? Alavancagem, né, trazendo para o público leigo, é aquele recurso que você vai pegar, mas que você sabe que com aquele recurso você vai, quanto que você vai ganhar lá na frente. Toda empresa grande faz, né? Toda empresa grande faz. Ninguém pega do próprio dinheiro. Ninguém pega. Então, hoje a gente tem parcerias também para indicar, para poder orientar a pessoa de uma maneira mais assertiva com relação a grau de alavancagem. Para diminuir o risco dela. Diminuir o risco dela e ela também não precisa pegar um crédito que vai ser acima da necessidade dela ou também aquele crédito abaixo que não vai resolver o problema. Exato. Não adianta, vai só tampar o buraco do dente e não vai resolver. Não vai resolver. E assim, e lembrando até de falar que por enquanto a RMJ é online. O Rodrigo trabalha de casa, mas assim, ele marca reuniões às vezes na loja, às vezes em café, tudo. Então assim, a ideia é para o ano que vem também, pensando no futuro, de repente a gente ter um ponto né, físico para ele. Mas como ele também atende Minas Gerais inteira, ele sempre vai ter a opção do online. Então Hoje eu atendo muito online, muito mesmo. Então eu tenho muito clientes. Às vezes começa 8 horas da manhã, né? A gente 8 horas da manhã, por exemplo, o telefone já bomba, né? Então, assim, eu tenho muito cliente fora daqui. Até por questões de que você falou, de indicação. Pessoas que confiam na gente, sabem do nosso trabalho. E da assim, índole. E trazer isso, né? Nossa, e isso foi muito legal, porque o Rodrigo morou, né? Morou com um cara na faculdade. Não foi? Que fez várias indicações. Um dos parceiros meus. Então é legal isso, porque ele não sabia o que o Rodrigo estava fazendo, e aí eles se reencontraram, e aí conversaram. Nossa, você tá fazendo e tal. Nossa, você sabe que eu tenho cliente que precisa, e aí mandou vários clientes pra ele, assim. Você sabe, porque foi um negócio legal, assim, que supriu as dores dos clientes dele. Ele tem um escritório de contabilidade e isso era uma dor para os clientes dele, o crédito. E aí, assim, acaba que eu supri as dores dos clientes dele, né? Então, resolveu um problema, e os clientes dele ficaram super satisfeitos com o atendimento dele, com a disponibilidade dele ter alguém para indicar de confiança. E acaba que, assim, esses clientes acabam indicando outros. Então, hoje, graças a Deus, a RMJ tem crescido bastante, né, no cenário de Minas. Aí, então, a gente tem cliente no norte de Minas, sul de Minas, leste, Triângulo, tem BH, Belo Horizonte, a gente tem clientes. Então, assim, é algo que talvez para o ano que vem a gente vá trazer um espaço assim, para as pessoas poderem ir lá, tirar dúvida. Trabalhar também as outras linhas de créditos que a gente tem, né? E porque tem muita gente também que, mesmo conversando online, mesmo confiando assim, mas gosta de olhar no olho, tipo assim, de entender. Então, teve gente que o Rodrigo atendeu que quer olhar no olho, quer que o Rodrigo escreve lá, quer ver, né? Tem muita gente que é sinestésico ali. Então precisa disso. Sim. Então, assim, a ideia é essa, então é um plano assim, mas eu não quero não ficar sem a Afrodite, entendeu? Então, assim... A Afrodite é seu baby. É um filho. E eu acho que, assim... Então, você ainda é muito apegada. A collab vai ter... A collab, eu até achei, assim, que eu ficaria muito apegada à loja em si. Né? Na verdade, você também achou, né? Sim. Mas eu acho, Lari, que, assim... Eu acho que a gente... são sonhos, né? E aí eu tenho outros planos. Sim. Né? E também evolução, né? Evolução. E o Flávio Augusto sempre fala, né, que negócios foram feitos ou para quebrar, ou para virar herança, ou para você vender. Não tem outra... Não se apegue. É negócio. Meus filhos já falaram que não querem Afrodite. Então não é amor. Já sabe que... Eles brincam, né? Que cada um... Né? E também... Mas olha só, o tanto que a gente vai mudando. Por exemplo, quando a gente começou, eu tinha que ter aquelas poltroninhas. Aquilo era tudo para mim. Eu vou tirar as poltronas da minha sala. Hoje é o último dia delas lá. Acabou. Então tem muita coisa também do físico que eu tirei, que eu também fiz naquela minha primeira sala. Eu não fiz lá o nosso Buzerri. Ficou lá, papel de parede. Você tem que deixar, porque quando você vai pro próximo nível, você não pode carregar o que tava lá. Uma curiosidade. E a cafeteira? A cafeteira está nessa casa. Né, Glauber? A cafeteira está nessa casa.
sem funcionar não. Funcionando, mas não temos cápsula. E quem não sabe do que a gente está falando, tem vídeo falando sobre a cafeteira, ela sempre vai para onde é meu próximo negócio, que ela dá sorte. Ela dá sorte. Ela tá aqui nessa casa porque a gente aluga muito estúdio, aluga como coworking. Aqui a gente aluga para produção de conteúdo também, esse espaço. Então a cafeteira tá aqui, só tá faltando as cápsulas, vou comprar, né? Porque, né, fez falta hoje. Mas quero fazer uma última pergunta aqui para vocês. Se na verdade, vocês querem uma pergunta misteriosa ou mandar uma indireta para alguém. Ixi, não sei. Uma pergunta misteriosa, acho que é melhor, né? Eu tava doida nessa indireta, eu adoro. Teve uma pessoa aqui que eu tinha certeza que ela ia falar pergunta misteriosa. Ela, então eu quero falar pra você. Aí eu, meu Deus. Eu até tenho pra quem. Não, mas. Eu ri demais. Não, brincadeira. A minha pergunta é nada misteriosa, né, pra vocês dois. Vocês são um casal incrível. Que dia que vai sair o casamento? Nossa senhora, isso. Já tem uma data. Já tem uma data. Não, vem aí um sonho, né? É um sonho, né? Se tudo der certo, vai ser nessa data, né? Que é gente, 18 de julho de 2026. Que é a 2026. data que a gente começou a namorar. Não, tinha que ser 18, porque todo 18 tem 18. Aí todo mundo tem um sabe parabéns. 18. A gente já sabe disso. Eu quero saber também de vocês dois. Eu faço uma pergunta aqui dos 5 minutos. Se Deus estivesse aqui e falasse, Jô, Rodrigo, vocês têm só mais 5 minutos aqui nessa vida. Já deu. Vocês já fizeram tudo que tinha para ser feito. Vou levar vocês agora separados. Até. O que vocês fariam nos últimos 5 minutos de vocês? Nossa. Eu acho que eu agradeceria algumas pessoas, pediria perdão para algumas. Esses 5 minutos seria junto? Não. Você pode fazer o que você quiser. Nos 5 minutos de Deus, você tem liberdade geográfica. E eu ia querer estar próximo de todos que eu amo também. Eu queria estar ali. Eu acho que esses 5 minutos seria para agradecer por tudo, porque eu acho que assim. Claro, não tem podcast que eu não emociono, mas é porque eu acho que a gente conversa muito sobre isso. A gente tem muito que agradecer. Muito que agradecer. Nós temos muita gratidão a Deus pelas coisas, então, né? assim, do jeito que as coisas, né? O tanto de coisa que deu errado, que deu certo, que a gente foi aprendendo, né? E eu acho que seria isso, ficar com meus filhos ali, pra gente poder se despedir, então. Sim. Se despedir. Das pessoas que amamos. Verdade. E qual que é a mensagem que vocês querem deixar aí para quem está do outro lado e empreendendo? Eu vou falar da mesma analogia que eu fiz no início. Empreender é aquilo, é você entrar numa jangadinha ali no mar. Não é fácil, né? É algo que é desafiador mesmo, mas assim, é onde a gente aprende muito também, né? Eu falo isso muito com a Jo. Eu tive uma carreira aí, né, dentro da CLT de muito aprendizado em um ambiente que é muito... a gente é muito cobrado lá, um ambiente muito competitivo, né? Mas quando a gente saiu para empreender, a gente vê como que a gente aprende, como é que as coisas... E o impacto é mais forte, né? Do sucesso e do fracasso. Sim. Mas assim, quem quer empreender, eu acho que é um caminho assim que... não vamos romantizar, não. A gente precisa se preparar para isso, né? Você precisa se preparar, você precisa ali fazer um plano de negócio, saber de fato onde você está indo. Não vai empreender em algo que você não conheça, né? Que é algo... O tempo que você vai aprender para conhecer daquilo, você já está ficando para trás no mercado, né? Sim. E uma coisa que eu sempre escuto falar é que para a gente piorar, basta a gente continuar sem fazer nada. Se você ficar parado ali, você automaticamente vai ficar para trás, né? Sim. Então se preparem para o mercado. E eu vou usar a jangada dele, né? Igual ele falou. Mas quando essa jangada tá no caminho aí do mar e a gente coloca Deus e Deus tá nessa jangada, as coisas vai acontecendo. Daí a pouquinho você ganha um motor, né?
Depois você e as ganha coisas já um... vão acontecendo. Então, assim, eu aprendi isso e eu acho que né, a partir do momento que eu comecei, não trazendo sobre religião, mas trazendo assim, falando que quando eu comecei a colocar as coisas nas mãos de Deus mesmo, questão de negócios, tudo, e pedindo uma direção, as coisas foram acontecendo. Então, eu acho que nessa jangada que ele fala de empreender, e quando você chama Deus para estar junto, é diferente. Vai longe. Me conta uma coisa, como as pessoas encontram vocês nas redes sociais? RMJ Cred é o Instagram da RMJ e pode ser no meu Rodrigo Meirelles Consultor também. Eu acho que consultor Rodrigo Meirelles, não? Rodrigo Meirelles Consultor. Eu tô no @Afrodite Itajubá e tô no @Jodafrodite. E vocês já sabem, @empreendedoras no ar. Já clica aqui, ó, seguir, compartilhar, manda para todo mundo. E esse podcast, ele acontece, e usando a analogia da jangada também, vamos pegar todo mundo? Quando você junta uma jangadinha nesse alto mar, aí você vem com outra, e com outra, vocês vão ficando fortalecidos, né? Sim. Então esse podcast, ele acontece com 3 jangadinhas que vieram ajudar a jangadinha menor, que é a Conceito, né, Interiores, da Carol. Inclusive a Carol fez a sua casa, lá a Casa dos Sonhos de Delphi. Fez a minha casa, a sua cozinha, fez a sua loja. Tem parte da loja igual aquele divã lá maravilhoso, é a Carol. É verdade. E agora a Collab é a Carol também. A Collab é a Carol também. A Conceito tá aqui na nossa vida, tá aqui. Esse aqui também é da Carol, do estúdio. A outra casa nossa foi a Carol também. Também, a outra casa nossa Também, é verdade, verdade. Então, Conceito Interiores sempre presente. Temos também Vila Restaurante, que eu acho que vocês conhecem, da Elis. Sim, demais. Vocês já foram no Vila? Várias vezes. O que é a melhor coisa pra vocês lá do Vila? Inclusive, a gente já pegou marmita lá por um tempo, você lembra? Já. Né? Assim, talvez por a gente conhecer a Elis, a gente chegar lá, ela já fica aquele sorrisão, Você assim. você se sente em casa. Se sente em casa. É verdade. É maravilhoso o lugar. Eu comi 2 anos seguidos no Vila, na pandemia inteira eu comi lá. Já falei agradecer eles 1000 anos. E agora agradeço mais ainda. E a Sunnycore, da Ana Júlia e do Renan. Inclusive, não sei se vocês estão em dia com o exame do coração. Não existe nada de repente, hein? O Renan já avisou. É verdade. Só tem de repente para quem não se cuidou. Na verdade, a gente tá fazendo uma bateria de exame, pode ser que vai surgindo esse aí. Gente, tem que fazer. Vocês têm que fazer o da esteira. O Renan falou que tem um exame lá que ele previne 30 anos pra frente, assim, se a pessoa vai ter um infarto, se ela vai ter alguma questão ou não. Então, assim, toda semana, não é por nada não, mas pra mim tá aparecendo na mídia muita mulher jovem tendo infarto. E aqui em Itajubá, a gente teve na semana passada uma mulher de 40 e poucos anos que morreu de infarto. E o Renan falou assim, não tem isso de morreu de repente. Não existe isso. E antigamente esse 40 e poucos ficava muito longe de mim. Agora a gente já 40 e poucos. Exatamente. Então era tipo uma velha, uma senhora. Você já viu a reportagem? Uma senhora. A gente conheceu ela na mentoria do EPA. É verdade. Vocês fizeram mentoria juntos com o Renan e com a Ana Júlia. E a Sunnycore é uma empresa que está há 29 anos no mercado. Empresa muito séria e que está aqui sendo jangada pra gente, para poder levar mais conteúdo para mais pessoas e produzir com qualidade. Então, muito obrigada às 3 apoiadoras, essas empresas incríveis, e obrigado você que ficou até o final. Até a próxima e obrigado vocês. Obrigada. Tchau, tchau.